atravessando o deserto da vida. Em primeiro lugar, nós aprendemos que o deserto é um lugar de provação. O deserto é um lugar de provação. Quando lemos a Bíblia, o livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, vai mostrar que Moisés, levantado por Deus, como instrumento de Deus, ele trabalha para tirar o povo de Israel do Egito, levando-o para a terra prometida. Os irmãos lembram quantas pessoas saíram do Egito para a terra prometida? Quem lembra? Quem chuta? O Alberto, que é o nosso arqueólogo de Israel, né? Quantos saíram do Egito para a terra prometida? Só homens. Quem acertar ganha uma picanha. Picanha não, está amarrado. Quem acertar ganha um costelão. Oi? Quem falou? Levanta a mão, quem falou? Quanto? 600, acertou, ganhou. Pode pegar lá no mercado, sua esposa paga. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil homens saíram do Egito. Muita gente, né? Sem contar mulheres e crianças. Se todos fossem casados, 1.200.000. Cada um tivesse um filho, 1.800.000. Mas o povo tinha bastante filhos, então por baixo, mais de 1 milhão de pessoas deixaram o Egito para a terra prometida. Mais de 1 milhão. Só que Êxodo vai dizer que Deus não os leva pelo caminho mais curto, mas os leva pelo caminho do deserto. E ali no deserto, eles são provados. Deserto, primeiro ponto nessa noite, é um lugar de provação, um lugar onde somos realmente provados. É no deserto que somos provados. Se você olhar para a palavra do Senhor, no verso 2, no texto que eu li, Deuteronômio 8, diz: recordar-te-aste todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar. Então o deserto é o lugar onde nós somos realmente provados. Quem nunca atravessou um deserto? Quem nunca passou por um deserto? Quem nunca enfrentou uma dificuldade? Não é errado, não é errôneo, não é pecado passar por provações ou enfrentar tentações. Ao olharmos para a Bíblia, vamos perceber que o próprio Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diz lá, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus ficou 40 dias no deserto. O povo de Israel ficou 40 anos. Jesus, cheio do Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo, na bênção do Espírito Santo, ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Se o próprio Cristo fora tentado, então não é pecado ser tentado. O pecado é cair em tentação. Então as provações fazem parte da vida. Ao lermos a Bíblia ainda, lá em João 16:33, diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Paz. Aí diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja o que a Bíblia está dizendo. Deixa eu voltar aqui. No mundo passais por aflições, passais por aflições. Então nós passamos por aflições neste mundo. Está mudando sozinho. Nós passamos por aflições neste mundo, mas Jesus diz: mas tende bom ânimo,
Olha lá. Eu venci o mundo. Jesus não está dizendo que no mundo nós vamos ter uma bonança, tranquilidade, sossego, nada vai acontecer de ruim. Ele diz: no mundo passais por aflições. Interessante, perceba o texto. E talvez você pergunte, alguém pode perguntar, por que o pastor usa tanto texto bíblico? E a resposta é bem simples. Porque a Bíblia tem poder. Quanto mais texto usar, mais poder é transmitido. Mais de Deus é falado e menos do homem é colocado. Como aquele pregador, um homem que não era pregador, ele foi chamado para pregar numa igreja. Ele nunca tinha pregado. Ele sobe ao púlpito, olhou para a igreja, ficou assustado com a multidão que estava presente. E ele nunca tinha pregado, ele ficou assim: mas o que eu vou pregar, o que eu vou falar? Eu não sei pregar, nunca preguei. Aí veio uma ideia na mente dele. A Bíblia é poder, é palavra de Deus. Ele então pegou e leu o Salmo 119, do primeiro ao último versículo. E diz para os irmãos: irmãos, quem sou eu para acrescentar algo a mais? Fechou a Bíblia e sentou. Foi a melhor pregação, ficou a Bíblia só, né? Às vezes vai falar, acaba estragando, está escrito. Foi coisa excelente. Então por isso a gente usa bastante texto. Olha, essas coisas o Senhor dito para que tenhais paz em mim. Tenha paz em mim. No mundo passais por aflições. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Aqui, que a paz, vamos pegar aqui, a paz está onde? Em Jesus e não no mundo. A paz está em Jesus, e não no mundo. Se eu tenho a paz em Jesus, não no mundo, eu vou ter ânimo quando eu passar por aflições. Ele está exortando: olha, você vai passar por aflições. E quando eu uso esse texto, eu gosto de dar o seguinte exemplo. O que são as aflições? Elas estão aqui, mas eu estou passando por elas. E se eu estou passando por aflições, você vai viajar, dá um exemplo, você vai viajar. Você vai, por exemplo, para Foz do Iguaçu, uma viagem curta, 1 hora e pouquinho, 1h40, 1h30, depende, você vai para Foz do Iguaçu. Aí alguém liga: olha, fulano, onde você está? Eu estou passando por Matelândia. Cidade tem daqui a Foz. Eu estou passando por Matelândia. Você ficou em Matelândia? Não, você passou por Matelândia. No mundo passais por aflições. Onde você está? Eu estou passando por aflições. Mas o meu destino, o meu propósito, o meu ponto final não são as aflições. Eu estou passando por elas, mas eu estou continuando a viagem. Eu estou indo para o meu porto final, para o destino final, meu lugar de segurança. No mundo passais. Então os desertos da vida é lugar de provação. Tiago 1,12 fala: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você recebeu provação, você perseverou e tem aprovado a aprovação. Você não desistiu. Ah, Senhor, eu sou cristão. Ah, Senhor, eu sou um homem temente a Ti. Ah, eu oro. Ah, eu busco. Eu leio a Bíblia. Eu dizimo. Eu oferto. Eu vou à igreja regularmente. Mas eu estou passando por aflições. Fique perseverante. Bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer o homem mais que feliz. Mais que feliz. Bem-aventurado o homem, mais que feliz será aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque ele vai ser aprovado. Outro versículo, Tiago 1,2: meus irmãos, tenho por motivo de toda alegria eu passar por várias provações. Meus irmãos, tenho por motivo de alegria o passardes por várias provações. O que quer dizer o texto? Nenhuma provação te segurou, você passou por todas elas. Todas elas ficaram para trás.
e você seguiu adiante, você seguiu para frente, você está indo para frente, em nome e para a glória do Senhor Jesus, seu bem-estar. Amém, irmãos? Interessante, né? Meus irmãos, tem por motivo de alegria, não é tristeza passar por provação, é motivo de alegria. Venci mais uma, vou vencer mais outra, vou vencer a outra, eu estou passando por elas, mas nenhuma delas estão me segurando. O deserto da vida é o lugar onde nós somos provados. Mas é em meio aos desertos da vida que aprendemos algo extraordinário. Veja lá, as grandes revelações se dão nos desertos da vida. As grandes revelações se dão nos desertos da vida. Vamos ler o texto na Bíblia, depois eu coloco na tela. Deuteronômio 8, versículo 2. Olha lá. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então é em meio ao deserto da vida que as grandes revelações se dão. O que Deus está dizendo? Olha, você lembre que você foi levado para o deserto, e foi em meio às provações do deserto que revelou o que estava no seu coração, se você guardaria ou não a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Quando tudo vai bem, é uma coisa. Quando nada aparentemente vai bem, é outra coisa. A fé não é demonstrada quando tudo vai às mil maravilhas. A fé é revelada quando aparentemente nada está dando certo. Vêm as lutas, vêm as provações, as tempestades, as tentações da vida, e é ali que revela o coração do ser humano. Quero um exemplo bem claro disso? Vou dar um exemplo bem fácil. Nós atravessamos uma pandemia. O Covid, uma grande pandemia. E na pandemia do Covid, revelou quem de fato era cristão. Pois os cristãos continuaram adorando a Deus, buscando ao Senhor, cultuando na igreja. Quem não era cristão, estava lá o crente Raimundo, pé na igreja e pé no mundo, né? Já abandonou tudo, já não veio mais para a igreja, já deixou, até hoje não voltou para a igreja. Em vários lugares é assim, né? Pessoas não voltaram mais para a igreja, o Covid já foi embora, mas a pessoa não sai mais de casa. Revelou o que estava no coração. Muitos naufragaram na fé. Os próprios 600 mil homens que foram para o Egito, saíram do Egito para a terra prometida, homens e mulheres, 40 anos para cima, todos morreram, 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Só de 20 anos para baixo, os que nasceram no deserto durante 40 anos, que entraram na terra prometida, pois foi revelando o que estava no coração de cada um. Uns tinham amargura, outros tinham rancor, raiva, ódio, ingratidão, soberba, vaidade, presunção, rebelião contra Deus, desobediência contra o Senhor. Todos estes foram morrendo no deserto. E somente aqueles que permaneceram fiéis entraram na terra prometida. As grandes revelações se dão nos desertos da vida. Veja uma pessoa que está enfrentando um momento muito difícil, complicado. Aquele que é cristão, continua sendo cristão. Como diz aquela canção, está doendo? Cante louvores ao Senhor. Nada está dando certo? Cante louvores ao Senhor. Está enfermo?
cante louvores ao Senhor. Está perturbado? Cante louvores ao Senhor. Continue adorando a Deus, mesmo em meio às provações da vida. Os desertos, é em meio ao deserto que nós somos provados. No deserto há esta grande provação. É o texto que nós lemos, né? Se guardarias ou não os seus mandamentos, e eles não guardaram. Para saber o que estava no teu coração. Será que Deus precisa permitir uma grande provação para revelar o que está no teu, no meu coração, nosso coração? Permaneceremos fiéis a Ele em meio às provações da vida? Continuaremos adorando ao Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer? E Tu és o meu Deus, o meu Pai, e eu confio em Ti. Atravessando os desertos da vida, em primeiro lugar, então, o deserto é o lugar de provação. Em segundo lugar, é no deserto que aprendemos a confiar em Deus. Amém? É no deserto que aprendemos a confiar em Deus. Por que o Senhor leva o povo para o deserto e não direto para a terra prometida? Para ensinar o povo uma grande lição: aprenda a depender de mim. Deus dizendo, Deus, aprenda a depender de mim, aprenda a confiar em Deus, aprenda a descansar em Deus. Vamos ver alguns textos? Vamos lá. Então no deserto que aprendemos a confiar em Deus, Deuteronômio 8, 3 e 4, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Deuteronômio 8, 3 e 4. Verso 4 vai dizer, verso 3 final, para te entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Verso 4 diz: nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Ou seja, olhe para o deserto, veja a mão de Deus operando, veja Deus em ação, veja o Deus que não te abandona, veja o Deus que não te larga. Ao ler Êxodo, você perceberá que Deus ia à frente do povo, numa coluna de nuvem, de fogo, e à noite de nuvem, clareando, abençoando, dirigindo, dando proteção, claridade, aquecendo. A água sai da rocha, maná desce do céu. Olha, vou repetir: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nunca a roupa envelheceu. Eu não sei se tem alguém aqui na igreja nessa noite que está com a mesma roupa de 40 anos atrás. Eu nem servia mais, né? Aí engorda. Não falei nada, só mostrei, né? Aí não serve mais. Nunca envelheceu, nem o pé inchou, nem as sandálias do pé, as sandálias dos pés estragaram. Ou você compra um sapato, põe no pé, daqui a 2, 3 meses já foi embora, tem que trocar, não presta mais. Mas ali foram 40 anos. Vamos lá, mais um texto, 8,16. Que no deserto sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, te provar e afinal te fazer bem. Algo que você não conhecia, teus pais não conheciam. Deus traz coisas novas, Deus renova tudo. Confia no Senhor, descansa no Senhor. A Bíblia diz, Salmo 37, 25: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem o quê? A sua descendência a mendigar o pão. Vamos ler todo mundo junto bem forte? Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, 25. O salmista está dizendo: olha, eu fui moço, hoje sou velho, mas uma coisa que eu nunca vi
foi o justo, desamparado. Deus não desampara os seus em meio ao deserto da vida. Se tiver que entrar na fornalha, Deus entra junto. Se tiver que entrar na cova dos leões, Deus entra junto. Mas Deus não nos abandona, amém, irmãos? E ele diz, olha, nem a sua descendência a mendigar o pão. Os nossos descendentes não vão mendigar o pão, porque Deus não abandona. Vamos para frente. Mateus 10, 29. Não se vendem 2 pardais por um aze, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Havia um denário que era o salário de um dia, um denário valia 10 ases. Para você saber que era um aze, a moeda da época. Não se vende 2 pardais por um aze, nenhum deles cairá por terra sem o consentimento de vosso Pai. Fala de pardal, irmãos. Pardal. Você conhece pardal? Você já foi nessas casas aí, aviários? Não sei se é aviário. Lá na casa agropecuária, né, onde vende algumas coisas e vende passarinhos. Já viu algum lugar vendendo pardal? Já viu? Alguém já viu? Já viu alguém criando pardal em casa, na gaiola? O que você cria? Eu gosto de criar pardal. É tão bonitinho. Para que serve um pardal? Para nada. Para nada. Parece praga, serve para nada. Mas até o pardal insignificante não se vende sem o consentimento de Deus. Outra coisa, mais um versículo, olha lá, confiar em Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis que muitos pardais. Até os cabelos da cabeça estão contados. Do César acho que está até bem contar, né, César? Mas da Alicia não dá para contar. É muito, né? Não dá. Não dá. Do branco talvez também não dá. Você sabe quantos cabelos, fio de cabelo tem na cabeça? Não sabe. Diz lá, ó, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Deus sabe o número. Até o Fábio fez aniversário essa semana, Deus sabe quantos cabelos tem na cabeça, fio de cabelo. Aí ele diz, olha, não valeis vós muito mais do que os pardais? Se nada acontece com o pardal sem o consentimento de Deus, então nada vai acontecer com você sem o consentimento de Deus. Então confie em Deus em meio ao deserto da vida. Não fique preocupado dizendo, e agora, o que será de mim? E agora, o que vai acontecer com a minha vida? O que vai ser da gente? O que vai acontecer? Meu irmão, confie em Deus. Eu creio que algo grandioso ainda vai acontecer em nome de Jesus. Grandioso, como tem acontecido. Até os cabelos são contados pelo Senhor. Era para os ouvintes de Jesus, ao ouvir esta palavra dele, falar, que maravilha. Então eu vou descansar, porque a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37, 5. Entrega, confia, e o mais ele faz. Aquela velha história me vem à mente agora neste momento, daquele barco, com o mar revolto, e a criança brincava na proa do navio, e alguém pergunta para a criança, você não está com medo? Ele diz, não. Por que você não tem medo? Meu pai é o piloto deste navio. O piloto do barco da vida é Deus, irmão. Não tema, nem te espantes, não te assustes, não fique amedrontado, com noites mal dormidas, em meio ao deserto, confia em Deus. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E quando o Senhor diz isso aqui na sua palavra, meu irmão, minha irmã, ele não está brincando com a gente. Ele não estava como que dizendo, olha, talvez, pode ser que aconteça, talvez
poderá acontecer, talvez virá na sua vida, não falo mais, Ele fará, e o mais, Ele fará, Ele vai fazer tudo. Deixa eu colocar isso aqui para vocês também aqui, irmãos, olha que coisa linda. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que um monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eliseu tinha o seu servo, chamado Geazi, e de repente ali o inimigo cerca. Geazi fica preocupado, ansioso, e agora, Eliseu, que vai ser da gente? Que vai ser de nós? Eliseu então ele faz essa oração: Senhor, abra os olhos de Geazi, Senhor, abra os olhos deste moço, Senhor, para que ele possa enxergar o que eu estou enxergando. Abra os olhos dele, Senhor. E o Senhor então abriu os olhos dele. Ele viu carros de fogo em redor de Eliseu. Você que anda perturbado, você que anda angustiado, peça a Deus essa noite: Senhor, abra os meus olhos, Senhor, porque eu quero ver o exército do Senhor acampado ao meu redor e derredor. Eu quero olhar, Senhor, e ver com os olhos da fé que Tu és o Deus confiável, Tu és o Deus que não falha, Tu és o Deus que não erra, Tu és o Deus que não nos abandona, Tu és Deus presente. Eu estou olhando para Ti, em nome de Jesus. O salmista disse: eleva os olhos para os montes, como fala o restante do texto? De onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os olhos. Senhor, abra os olhos deles, Senhor. Abra os olhos. Deserto é o lugar onde nós aprendemos a confiar em Deus, a descansar em Deus. Nada faltou para este povo no deserto. Nada. Quem já teve a experiência de estar no deserto, lá no Egito, um lugar ruim, pobre, difícil, complicado, mas lá Deus deu o livramento, porque as pessoas aprenderam a confiar em Deus. Deus te leva para o deserto, para você dizer: Deus, mesmo em meio aos desertos, eu continuo confiando e descansando nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Como diz o salmista: deito mas tem uma palavra antes, logo pego no sono. Você consegue hoje deitar em meio a tanta confusão que nós vivemos e logo pegar no sono? E o que diz o restante do versículo? Isso, porque Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Nosso socorro está no Senhor, irmãos. No mundo passais, tende bom ânimo, eu vos digo, para que tenhais paz em mim. A tua paz está em Jesus, confia no Senhor. Vamos atravessar o deserto, na certeza que Deus é por nós, e ninguém ousará ser contra nós, em nome de Jesus. Deus prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Deus honrando a igreja e humilhando os adversários, em nome de Jesus. A fidelidade de Deus, a glória de Deus, em nome de Jesus. Obrigado. Veja, irmão, em terceiro lugar, deserto é um lugar de grandes vitórias. Deserto é um lugar de grandes vitórias. Eu volto a este texto aqui: nunca envelheceu as tuas vestes, ou a tua veste, nem os teus pés incharam. Ou seja, deserto é o lugar de grandes, tremendas, genuínas e verdadeiras vitórias, em nome de Jesus. O povo venceu no deserto. Jesus venceu no deserto. Nós também venceremos no deserto, amém? Você que crê na palavra do Senhor, tome posse. Romanos 8:37, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, em todas, abra lá Romanos 8,37 comigo, abra lá a sua Bíblia, Romanos 8,37, vou ler para você, Romanos 8, os versos anteriores. Romanos 8, abra aí a sua Bíblia, irmão, irmã, Romanos 8, abra a palavra do Senhor, leia a partir do 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Olha aí, se Deus é por nós, que diz o resto? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Veja o verso 32. Dará, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Eu tenho tudo se eu estou em Jesus. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, PT. Eu que acrescentei. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, e fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores. Amém, irmãos? Somos mais que vencedores. Verso 38. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem altura, nem profundidade, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode separar. Nada. Em Cristo somos mais que vencedores. Tudo que se levantou contra a igreja caiu. E a igreja permanece viva e ativa em nome de Jesus. Nero se levanta, ele cai. Outros imperadores se levantaram, caíram. Tudo que ousar levantar contra a igreja vai cair em nome de Jesus. Porque a igreja é vencedora. Por Cristo, em Cristo e para Cristo, a igreja é mais que vencedora. Amém? Você crê nisso? A vitória da igreja. No deserto que temos a vitória. No deserto temos as conquistas. É no deserto. Romanos também vai dizer no verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o nosso bem, confie no Senhor. Atravessando o deserto, lugar de provação, lugar que revela o que está no meu coração, lugar de confiar em Deus, lugar de vitória, em nome de Jesus, em meio ao deserto, em meio ao deserto. O deserto é a escola da vida. O deserto é a universidade da vida. O deserto é onde nós somos lapidados e moldados, mas saímos dele vitoriosos, fortalecidos pelo poder de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê realmente que a palavra de Deus é poderosa? Você crê realmente que a palavra de Deus é viva, que ela é maravilhosa, extraordinária, e que ela não volta vazia? Então eu queria desafiá-lo nesta noite, a tomar posse disso aqui, ó. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deuteronômio 8, verso 9 fala: terra em que comerás o pão sem escassez, nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Deus tem sempre algo melhor para cada um de nós.
Se você está passando por um deserto, saiba que a vitória está perto, pois não há vitória sem deserto, não há conquista sem batalha, não há vitória sem luta, mas nós lutamos na certeza da vitória, nós lutamos na certeza da conquista, porque Deus, diz Paulo aos Efésios, já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Este é o deserto que nós enfrentamos, meus irmãos. Salmo 23, 1, você conhece de cor. O Senhor é o meu pastor e nada o quê? Faltará. Se eu perguntasse para você nessa noite, desde o dia que você fez do Senhor o seu bom pastor, lhe faltou alguma coisa? Lhe faltou alguma coisa? Não. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aqui revela convicção. Meus irmãos, uma coisa que o cristão tem que ter é convicção. Cristão não anda amedrontado, porque o maior é aquele que está em nós, que é aquele que está no mundo. Nós temos convicção, fazemos aquilo que nos compete fazer, fazemos aquilo que é papel nosso fazer, mas nós temos convicção que nós somos vitoriosos e abençoados, ungidos pelo Senhor, em nome de Jesus, e que nenhuma acusação, nada, nem ninguém pode intentar contra você, meu irmão, porque a bênção do Senhor já foi decretada na tua casa, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios, em nome de Jesus. Pode estar passando por provação, pode estar passando por deserto, mas você passe por ele, não fique nele. Vá para frente em nome de Jesus. Na certeza que lá na frente é algo maravilhoso, algo tremendo, em nome de Jesus. O deserto é um lugar memorável, memorável. É um lugar onde eu preciso trazer à minha memória algumas coisas importantes. Quais são elas? Primeiramente, deserto, lugar memorável. Traga na sua mente Deus. Nunca esqueça de Deus. Olhe para a Bíblia agora comigo, Deuteronômio capítulo 8. Verso 11 em diante. Deserto, lugar memorável. Nunca esqueça de Deus. Lembre de Deus. Verso 11. Guarda-te. Não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, seus juízos e estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e tiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar os teus gados, teus rebanhos, e depois de aumentar tua prata, o teu ouro, ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, Ele que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, serpentes abrasadoras, de escorpiões, secura, em que não havia água, te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, afinal fazer bem. Não digas, pois, do teu coração, a minha força, poder do meu braço, me adquiriram essas riquezas. Não, antes lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. O que Moisés está dizendo? Não esqueça de Deus ao atravessar o deserto, ao passar pelo deserto, chegar à bonança, chegar no bem bom, na terra prometida. Não esqueça de Deus, pois foi Deus que te trouxe até aqui. Foi Deus quem lhe abençoou, foi Deus quem lhe garantiu a vitória, lhe trazendo até aqui. E este texto ele é tão oportuno,
tão vivo, tão oportuno, que muitas pessoas vivem isso aqui hoje, né? Crescem, prosperam, e ao prosperar, o que elas fazem? O que elas fazem? Esquecem de Deus. Ah, tá vendo? O que eu adquiri foi a minha força. Foi a minha capacidade intelectual. Foi a minha esperteza. Foi a minha sabedoria. Ah, olha, veja, mas olha como eu trabalhei também. Ninguém vê o duro que eu dei. Foi Deus que te abençoa. Pois se não fosse Deus, não chegaria até aqui. O grande problema do sucesso de muitos é que ao alcançar o sucesso, abandonam Deus. E muitos só lembram de Deus na hora do aperto, na hora que estão passando e atravessando pelo deserto da vida. E quando passam, abandonam o Senhor. Aquele que fala: ah, Senhor, estou numa situação tão difícil. O Senhor me desse um carro. Eu preciso de um carro, Senhor, me dá um carro. Se eu tivesse um carro para ir para a igreja. Já vi gente assim. Então eu tendo um carro para ir para a igreja, eu até ia dar carona para um monte de gente para ir para o culto. Eu ia levar a Deus um monte de pessoas para a igreja. Nós íamos juntos adorar o Teu nome. Seria tão bom, Senhor, tão bom. Aí Deus abençoa a pessoa, compra um carro. Todo domingo ela pega o carro e vai para a praia. Não vai mais para a igreja. Não dá carona para ninguém com medo de sujar o seu carro. Todo domingo vai passear com o seu carro. Vai lavar o seu carro. E não vai para a igreja. Deus deu o carro, abandonou a Deus. Como alguém postou na internet, o pessoal canta lá: chuvas de bênção teremos. Aí chove, não vai na igreja. E pede chuva. Ou seja, pessoas recebem a bênção, abandonam o abençoador. Deserto é um lugar memorável. Deus fala: olha, lembre que vocês passaram pelo deserto. Lembram que vocês triunfaram no deserto. E agora vocês estão bem, na terra prometida. Não esqueçam de Deus. Não esqueçam de Deus. Este povo esqueceu de Deus. E veio o cativeiro babilônico de 70 longos anos. Por terem esquecido de Deus. Muitos na hora da provação buscam a Deus. Muitos também na hora da provação abandonam a Deus. Ah, eu sou crente, eu oro, eu leio a Bíblia, vou regularmente à igreja, como eu posso passar por isso? Não quero saber de Deus, abandona. A Bíblia fala: nunca abandone a Deus. Também eu tenho que lembrar dos meus compromissos. Compromisso. Guarda os estatutos, diz aqui. Guarda os mandamentos. Guarda a lei de Deus. Lembre da sua gratidão. Obrigado, Senhor, pela vitória. Obrigado, Senhor, pela conquista. Eu venci, eu guardei, fui comprometido com a Tua palavra. O Senhor que me abençoou, o Senhor que me levou a me comprometer com a palavra. Então eu sou grato ao Senhor. A Bíblia diz: em tudo dai graça, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Efésios diz: dando sempre graça por Deus, a Deus em todas as coisas. Sempre gratidão, meu irmão. Lugar de fidelidade. Manter a fidelidade ao Senhor. Memorável. Fomos fiéis ao Senhor. E o Senhor nos colocou na terra que emana leite e mel. Veja bem. O povo sai de um cativeiro. 430 anos. 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Os que nasceram no deserto, e até 20 anos começou, e agora já com 60, entraram na terra prometida. E lá na terra prometida conquistaram terras, receberam heranças, mas muitos abandonaram a fidelidade a Deus. Adoraram outros ídolos. Porque o deserto é o lugar onde eu preciso ter perigo à vista
Deuteronômio 8, veja comigo agora os dois últimos versos, 19 e 20. Diz lá, olha bem: se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. O que é o perigo à vista? Se você deixar Deus, você vai perecer. O Deus que te sustenta no deserto, te abandona na bonança, se você o deixar de lado. O Deus que te sustenta no deserto, te abandonará na bonança, se você o desprezar e o deixar de lado. Por isso, nosso compromisso com o Senhor tem que ser total. A nossa fidelidade ao Senhor tem que ser total, pois o deserto é um lugar memorável para nós, digno de ficar na nossa memória. E é para os pais falarem para os seus filhos: nós passamos por aquele deserto, filho, nós somos fiéis ao Senhor, e o Senhor nos abençoou hoje. A nossa gratidão a Deus, a nossa fidelidade ao Senhor, nossa honra a Deus, como aquele homem que foi no altar e disse: pastor, já podia orar por mim, que eu queria ser um dizimista fiel ao Senhor. O pastor disse: vamos orar, meu irmão. Ele estava ganhando 100 reais. 100 reais. O que é o dízimo de 100 reais? 10 reais. Eu quero ser dizimista, 10 reais. Ganhava 100, 10, 100, 10, 100, 10. Deus começou a abençoar aquele homem. Ele prosperou, começou a ganhar 1.000, começou a ganhar 10.000, começou a ganhar 100.000, começou a ganhar 1 milhão de reais. Ele disse: pastor, eu estou com uma dificuldade. Voltou ao pastor: hoje eu ganho 1 milhão de reais por mês, eu tenho dificuldade de dizimar 100.000, acho que é muito, mas eu queria ser fiel ao Senhor. O pastor disse: meu filho, vem cá, vamos orar então, como oramos no passado. Senhor, esse jovem quer ser fiel a Ti, abençoa ele, Senhor, que ele volte a ganhar 100 reais por mês, para ele ser fiel no dízimo. Diz: pastor, o que é isso, pastor? Então, meu irmão, seja fiel. Quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Deus quer fidelidade, Deus quer gratidão, Deus quer compromisso. Deus não pode ser esquecido quando tudo vai bem, sempre ser lembrado, pois se eu esqueço, Ele me abandona. E por fim, um último versículo para acalentar o coração, Isaías 41:10. Vamos ler juntos? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. Isaías 41:10. Deus está dizendo para você: está passando pelo deserto? Não temas. Não temas por quê? Eu sou contigo. Eu sou contigo. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Meu irmão, Deus está com a gente. Deus está conosco. Deus está vendo tudo. Nada está encoberto aos olhos do Senhor. E na hora de Deus, algo fenomenal vai acontecer, em nome de Jesus. Mas Deus não quer que você ande temeroso. Não te assombres. Eu sou o teu Deus. Fortaleço, ajudo, sustento com a minha destra fiel. Descansa no Senhor. Ao chegar em casa hoje, fala: Senhor, eu ouvi a tua palavra no culto. O pastor pregou sobre confiança, deserto da vida. Eu quero dizer que eu estou entregando tudo ao Senhor. E eu vou deitar e vou dormir, só no reparador, porque o Senhor vela por nós, em nome de Jesus. Possamos atravessar o deserto, seja ele qual for, na confiança que Deus vai nos suprir, nos abençoar e nos sustentar em todos os momentos, em nome de Jesus. Crente não anda perturbado, crente não anda com medo,
crente ora: Senhor, abra os nossos olhos para ver o exército celestial em operação, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que nesta noite essa palavra para acalentar o seu coração, te trazer ânimo e você firmeza no poder majestoso de Deus, em nome dele.